pessoal, tudo bem? Segundo ano. O que a gente vai fazer hoje? Estudar o capítulo 6, tá? O capítulo 6 ele fala sobre regência verbal. Bora lá. O que acontece? Regência verbal, eu vou analisar o seguinte, é a relação do verbo, tá? Com o seu complemento. Então, para que vocês possam ter um pouquinho mais de facilidade aí, é muito importante relembrar aquele conceito de transitividade verbal, tá? Verbos transitivos são verbos que pedem complementos. Transitivos direto, quando o complemento não é introduzido por preposição, né? Quando o seu complemento for um objeto direto. Transitivo indireto é quando o seu complemento pede preposição, portanto você vai ter ali um objeto indireto, tá? Então a regência, o que é isso? É você observar aí, ó, essa relação, tá, entre o verbo e o seu complemento, utilizar, né, de maneira correta, respeitando aí as regras da linguagem formal, tá? Para que você obtenha no final uma frase, um período, uma estrutura ali bem feita, bem elaborada, tá? Então, eu vou dividir essa aula em duas partes, por ser um conteúdo extenso, tá? Então, vamos bem devagar. Se vocês tiverem dúvida em algum momento, dê uma pausa, volte, reveja, né? E vai anotando, porque é uma aula que exige uma concentração muito grande, tá? Bom, meus amores, então eu separei assim, por grupos, os verbos, tá? Eu vou começar falando primeiro com vocês sobre os verbos amar, namorar, adorar e esperar. Esses 4 verbos, eles são geralmente verbos transitivos direto, tá? Então eles vão ter ali, olha, o uso do meu complemento, né, porque o termo regente é o verbo, o termo regido é o complemento. Então são complementos que vão ser utilizados aí como objeto direto, sem preposição, tá? Exemplo, por exemplo, ó, eu namoro João, tá? Eu amo Maria. Estão observando que não tem preposição? Eu adoro Deus. Notaram? Eu espero o pagamento, tá? Então vocês notem que esses verbos são verbos todos transitivos direto, tá? Sem o auxílio aí, sem a introdução da preposição no seu termo regido, beleza? Bom, só que nós temos uma exceção aí, tá? Que precisa ser olhada com bastante carinho. O verbo amar, tá? Eu tenho que ter um cuidado com ele aí. Por quê? Porque às vezes ele vai ser sempre transitivo direto, isso não vai mudar. Mas você pode ter aí a construção de um objeto direto preposicionado. Por exemplo, eles amam a Deus. Eu coloquei uma preposição aí, tá? Mas eu continuo aí trabalhando o verbo amar como transitivo direto, porque quem ama, ama alguma coisa ou ama alguém. E por que então que foi colocado uma preposição num objeto direto? Porque eu quis ressaltar, chamar a atenção, eu quis enaltecer aquele complemento verbal, que no caso aí é o a Deus, tá? Então esse a Deus vai continuar sendo um objeto direto, só que eu vou dizer que é um objeto direto preposicionado, tá? Show? O outro também que tem essa exceção aí que eu falei é o esperar, tá? A mesma coisa. Ele vai deixar de ser transitivo direto? Não, ele vai continuar transitivo direto. Só que o seu objeto direto pode vir preposicionado. Por exemplo, espero por uma decisão. Vamos analisar? O por é uma preposição, tá? Mas o esperar continua sendo transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa. Então não muda a sua transitividade, tá? Por que foi utilizado esse por então, professora? Pelo mesmo motivo anterior, tá? Para ressaltar, para chamar a atenção daquele complemento. Então agora eu vou ter novamente objeto direto, só que preposicionado, tá? Então voltando, amar, namorar, adorar e esperar sempre vão ser verbos transitivos diretos, tá? A exceção é pro amar e pro esperar, que em alguns casos, se eu quiser chamar a atenção ali daquele objeto direto, ele pode vir com uma preposição e ele vai ser chamado de objeto direto preposicionado, tá? Segundo ano. Vai anotando aí, tá? Qualquer coisa para e assista novamente. Bom, eu agora quero falar com vocês sobre o verbo esquecer e o verbo lembrar, tá? Por que eu tô falando dos dois agora? Porque a regência é a mesma para os dois, tá? O que a regra nos fala?
Se esses verbos, o esquecer e o lembrar, eles não forem verbos pronominais, ou seja, não forem verbos que acompanhados do pronome oblíquo, eles serão verbos transitivos direto, tá? Por exemplo, esqueci meu documento. Ou então, lembrei meu documento. Tá vendo? O meu documento aí não foi introduzido por preposição, é um objeto direto, tá? Só que, se o esquecer e o lembrar, esses verbos forem verbos pronominais, o que significa isso? Verbos que vêm acompanhados do pronome oblíquo, a sua regência vai mudar, tá? Ele vai deixar de ser transitivo direto e agora ele vai ter aí, olha, o complemento com objeto indireto também, tá? Por exemplo, esqueci-me do documento. Perceberam a alteração? Esqueci-me, agora é um verbo pronominal. Então, o seu complemento agora, que eu vou colocar aí na sequência, vai ser introduzido pela preposição de, tá? Então, esqueci-me do documento. Ou então, lembrei-me do documento. Beleza? Então, o esquecer e o lembrar pode ser transitivo direto, mas se forem verbos pronominais, eles passam a ser aí, olha, o seu complemento com um objeto indireto com preposição, tá? Continuando? Bom, vamos falar agora a respeito do verbo obedecer e desobedecer. Eu tô agrupando pra gente poder dar uma acelerada, tá? Porque a regra é a mesma para esses. Obedecer e desobedecer serão sempre verbos transitivos indiretos. Querem ver? Olha só. Não desobedeça. Quem não desobedece não vai desobedecer a alguma coisa ou a alguém. Estão vendo a exigência da preposição? Então, não desobedeça às leis de trânsito. E aí eu vou colocar uma crase aí nesse as para eu poder sinalizar que eu tenho ali a presença do artigo a com a preposição a também, tá? Então, não desobedeça às leis de trânsito. Obedeça aos seus pais. Estão percebendo a presença ali da preposição? Belezinha? Prosseguindo, segundo ano. Preferir. Preferir é muito interessante, olha, preste atenção. O preferir, ele vai ser um verbo bitransitivo. Ele vai ter os dois complementos ali, tá? O objeto direto e o objeto indireto. Beleza? Só que assim, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Numa linguagem oral, coloquial, você pode falar assim, ó, prefiro doce do que salgado. Tudo bem. Mas na escrita, que a regra ali da formalidade é muito intensa e que você precisa praticar, o correto é você falar, prefiro doces a salgados, tá? Então, doces vai ser o meu objeto direto, a salgados vai ser o meu objeto indireto. Tá? Então, quem prefere isso a aquilo. Ele é um verbo bitransitivo. Bom, continuando. Vou agrupar agora o simpatizar e o antipatizar. Por que eu tô agrupando? Porque os dois vão ser sempre transitivos indiretos, tá? Por exemplo, eu simpatizei com você. Olha aí, olha o com, que é a preposição introduzindo o objeto indireto, tá? Tudo bem? O mesmo vai acontecer com o antipatizar. Tá? Eu me antipatizei com o seu ato, tá? Então, sempre vai vir ali introduzido por uma preposição o seu complemento, tá? O seu objeto indireto. Bom, agora eu quero falar sobre 3 verbos: agradecer, perdoar e pagar. Bora prestar atenção. Agradecer, pagar e perdoar. A gente tem que prestar atenção no seguinte, a regência muda se vocês observarem que se eu estiver falando, né, se o meu complemento for direcionado a uma pessoa, eu vou ter uma determinada transitividade, tá? Se aquilo que eu estiver pagando, agradecendo ou perdoando, se for uma coisa, vai mudar a transitividade. Então, recapitulando, voltando. Se for pagar, agradecer ou perdoar uma pessoa, eu vou ter ali um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição, tá? Por exemplo, agradeci ao professor, estão vendo? Perdoei aos meus amigos, estão notando? Qual foi o outro que eu falei? Pagar, pagarei ao funcionário. Então, sempre que o meu complemento for pessoa,
eu vou ter ali um objeto indireto, tá? E o meu verbo vai ser transitivo indireto. Agora, se for coisa, aí passa a ser transitivo direto e aí eu elimino a preposição. Querem ver? Vamos lá. Agradeci o sol. Estão vendo que agora sol não é mais pessoa, é coisa. Então eu não uso mais a preposição, eu agora tenho um objeto direto, tá? Paguei o tênis. Estão vendo? Agradeci, eu já falei, perdoei. Perdoei os seus atos, tá? Então, quando for coisas, passa a ser transitivo direto e não há necessidade aí da regência da preposição. Tá legal? Queridos, só mais um aí pra gente poder encerrar essa primeira parte da aula de regência verbal. Informar, tá? O verbo informar, ele também vai ser um verbo bitransitivo, tá? Porque quem informa, informa alguma coisa a alguém. Ou quem informa, informa alguém de alguma coisa. Então você vai ter ali, ó, a junção do objeto direto e objeto indireto na construção do período, tá? Por exemplo, informei o acontecimento aos professores. Ó, o acontecimento é o objeto direto, aos professores é o objeto indireto, tá? Então o verbo informar, a sua regência ele vai ser transitivo direto e indireto. Eu vou ter os dois objetos aí, tá? Tudo bem, segundo ano? Então, olha, primeira parte da aula de regência, ela está lançada. Assistam novamente, tá? Façam as suas anotações. É um conteúdo extenso, como eu disse no início, exige uma concentração maior, mas quando a gente tem foco, quando a gente se concentra, a coisa acontece, tá? Aguardem para a próxima aula. Beijo, gente!